Glória a Deus. Jeremias capítulo 7, repetindo, Jeremias capítulo de número 7, versículo de número 22 em diante, e João capítulo de número 1, versículo de número 29. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso bom mestre, palavra do Senhor. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai soberano, Deus de graça, Deus de poder, único e verdadeiro, uma vez mais, meu Deus, adentramos na sala da tua graça em oração. Eu quero me apresentar a ti, meu Deus, a dizer, meu Deus, que nunca serei suficiente, porém o Senhor, meu Deus, é a minha suficiência. Pai, sou dependente do Senhor, sou dependente, meu Deus, do teu Filho, sou dependente, meu Deus, do teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, meu Deus, abra nossa mente, meu Deus. Cada palavra, Senhor, proferida dessa tribuna, que venham ser palavras, meu Deus, do Senhor para todos nós, meu Pai. E aqui, eis-me aqui, Pai, na tua dependência. Seja bem-vindo, meu Deus, a esta mensagem uma vez mais. Seja bem-vindo, meu Deus amado, à minha vida. Seja bem-vindo, meu Deus amado, aos nossos corações e às nossas mentes. E toma a direção, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, dando glórias ao nome do nosso bom mestre. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor ela jamais voltará vazia, porque ela diz isso. Não é eu que digo, é ela que diz. Mas tem uma coisa que infelizmente acontece em nossas vidas, que nós queremos sermos vazios. Vazios de quê, pastor Enes? Porque quem não tem a palavra, ele é uma pessoa incompleta. Quem não tem a palavra, ele é insuficiente. Quem não tem a palavra, ele vive sedento, vive faminto. Quem não tem a palavra, vive doente. Quem não tem a palavra, vive desnorteado. Quem não tem a palavra, não tem endereço, não tem norte. não tem uma vida sitiada,
quem não tem a palavra, não tem a vida por completo. Quem não tem a palavra é uma pessoa totalmente estúpida, leiga. Quando eu falo leiga, eu estou dizendo que ele é um ignorante, sem conhecimento. E quando eu estava aqui lendo agora há pouco, o próprio Deus sussurrou o meu ouvido a transmitir uma veracidade compactuada pela palavra tirei. Expliquei aos meus amados irmãos a diferença de tirar e retirar. Tirar é quando o Senhor dá liberdade, e essa pessoa nunca mais ela volta, porque Deus já tirou, não é isso? É basicamente esse, é quando a pessoa ela passa por um tipo de tratamento, aí o tratamento, a pessoa ela relaxa desse tratamento, daquela enfermidade, a enfermidade volta novamente para ele. Aquela enfermidade ela foi tirada pelo tratamento por conta de um remédio. E quando a pessoa não tem aquela constância, ela vai voltar a ser uma pessoa doente. Aí o remédio ela é inserida novamente para a pessoa tomar, para a enfermidade ser retirada novamente. E quando eu estava aqui lendo, o Senhor disse ao meu coração de forma tremenda, Ele disse: meu filho, eu estou falando que Deus sussurrou o meu ouvido agora há pouco, eu estou transmitindo para os meus irmãos. Infelizmente há pessoas que persistem estarem presas. Tirei, e eu quero retirar novamente, e dar-nos a entender, meus irmãos, o tipo de pessoa que nós somos, e o tipo de pessoa que o nosso Deus ele é. Esse Deus que não brinca de ser Deus, e sempre vai querer o melhor para a sua noiva. E o melhor que Ele tem para com cada um de nós é que nós viemos ter a sua palavra. Porque é esta palavra, meus amados, é que vai nos dar um sentido totalmente diferenciado de uma igreja sã, de uma igreja viva, de uma igreja erguida, de uma igreja vencedora, de uma igreja que tem os ouvidos totalmente aguçados à voz de Deus, de uma igreja que escuta o mundo, mas ouve a voz dele. E esta igreja, infelizmente, não está em sua totalidade. Pelo contrário, ela deveria estar em sua totalidade, porque nenhum de nós somos desinformados, porque nós temos o manual que é a Bíblia Sagrada em nossas vidas. E detalhe, a igreja que tem a palavra do Senhor dentro de si,
Provavelmente na Bíblia outra pessoa dizendo, como Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantas vezes a gente diz isso? Por diversas vezes. Por diversas vezes a gente pronuncia esta frase tão linda. Por diversas vezes nós pronunciamos esta frase que Davi diz, quem sabe até mesmo constantemente, em certas ocasiões. Mas a vivência do dia a dia não se faz jus àquilo que nós falamos. Nenhum juiz, ele vive desapegado de suas atualizações. Nenhum professor ele vive desatualizado, nenhum médico vive desatualizado. Todos eles precisam passar por uma reforma. Todos eles. Constantemente eles precisam passar por reformas. Mas a igreja que vive pela palavra, ela não passa por uma reforma. Porque no dia que ela aceitou Jesus como Salvador, naquele dia, Jesus, ele refez a minha vida, aquilo que foi lido aqui agora há pouco pelo irmão Damião. Porque ele é o oleiro, e nós somos o vaso, nas mãos do oleiro. Nós passamos por certas situações, desapegar, a gente vive uma vida de desapego pela palavra, onde nós não poderíamos passar por esse procedimento. O procedimento vivificado, igreja, é quando nós estamos voltados para com aquilo que aconteceu nas nossas vidas há muitos e muitos anos atrás. Porque se você olhar para o livro de João, capítulo número 1, versículo 29, você vai ver João dizendo: ele veio até João. Botemos uma coisa em nossa cabeça: Jesus, ele veio a esta terra pela minha vida e pela tua vida. E ele disse que vinha para ele, vírgula, disse, aí ele apontou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eu e você estávamos presos pelas nossas ideologias, pelos nossos contextos ideológicos. Nós não temos contexto nenhum, igreja, depois de uma conversão, não, porque eis que tudo se fez novo. O meu contexto, o teu contexto, pois a nossa conversão se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tirou e continua tirando o pecado na vida dos homens. Aleluia. Mas eis a questão: tem pessoas que não querem viver uma vida livre, porque existe ainda um aprisionamento, existe ainda um tipo de algema. Não é aquela algema que você tinha, não, mas é um tipo de algema, é um artefato que o diabo está colocando em muitas e muitas vidas. Vamos para a palavra do Senhor? A Bíblia diz que nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então existe um tipo de algema, um tipo de corrente, um tipo de cárcere. Tem pessoas que estão encarceradas e não sabem, porque a ideologia dele não deixa ele entender que ele está preso. O ego dele não deixa fazer com que ele venha sentir
Porque o egocentrismo fala mais alto, não quer se converter, não quer viver uma lógica de liberdade. Eu disse semana passada e repito uma vez mais aqui, aplico nesta ocasião. Se Deus ele se ausenta de me usar, de te usar, você acha que Deus vai me levar e te levar? Entenda, se Ele está se ausentando de me usar, de te usar por conta de questões que eu sou na presença, tu acha que Ele vai levar essa pessoa para o céu? É difícil. Agora há pouco eu estava lá em frente de casa, conversando com os meus vizinhos, e disse: pastor, ser crente é muito difícil. Eu disse: é de fato difícil. Você se renunciar é difícil. Tem gente que não quer se renunciar, porque, irmão, a renúncia cristocêntrica é para quem quer ir para o céu. Viver uma vida de liberdade é para quem quer ir para o céu. Vamos aqui parafrasear. Quantas e quantas vezes as pessoas que já voltaram para presídio diversas vezes, é liberto, recebe o alvará de soltura, com pouco tempo já volta de novo. E tem muita gente que é desse jeito dentro da igreja. Quantas e quantas vezes o povo de Israel foi liberto, foi tirado uma vez, e ainda se levantava contra Jeremias, não gostava de dar ouvido à verdade. Eu ouvi um dia desse uma frase de alguém, e ele disse assim: por que tu te injurias por conta da verdade que mexe com a tua estrutura carnal? É uma pergunta. Por que o povo de Israel se injuriava para com a pessoa de Jeremias? Por quê? Porque a carne, infelizmente, falava mais alto, o egocentrismo falava mais alto, a transição de suas vidas era mais favorável do que a transição daquilo que Deus estava colocando, propondo para eles. E nós temos aqui em nossas mãos este exemplar. Eu estou falando de exemplar, é um exemplo para você e para mim. Mas infelizmente o aprisionamento é facultativo na vida de muitos, e onde existe uma associação, não é diferente. Só estamos em tempos diferentes. O Deus é o mesmo, o século é diferente, mas as propostas são quase que iguais. As apostatações continuam sendo a mesma coisa. Estão libertos fisicamente, se dizem estar convicto que o nome está escrito no livro da vida. Deus está falando, Deus está chamando, mas não estão dando ouvido, não estão atendendo. Sabe por quê? Porque preferem andar para trás do que andar para frente. Jesus não está chamando uma igreja que retrocede, não. Ele está chamando a igreja que vai para frente. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não mandou voltar, ele mandou seguir, porque as almas estão para frente. Ai, chui cantai a suri ebede canta la bahai. Amanai chui queria sui que me antorebe andarabacai. Ai, ande chui omei chui canaramanacai. Ei, de hasori mandaramanai. Ale chui que estori mendecai.
Alaya churibukomni astereba shuribihandarabakai. Alamantorame shuribikondarebakai. Eu sinto nesta noite a graça de Deus neste ambiente. A palavra do Senhor está dizendo com propriedade ao meu e ao teu coração, no versículo de 22, parte B: no dia em que os tirei da terra do Egito. Meu Deus, tem gente vivendo o Egito dentro da igreja. Tem gente vivendo o Egito dentro da igreja. Tem, pastor Delmírio, tem. Ei, tu sabe o que foi que Deus disse para Moisés? E Moisés, olha, tu vai lá, tu vai libertar o meu povo daquela escravidão, para eles me adorar no deserto. Presta atenção. A Bíblia diz que o clamor do povo de Israel chegou na presença de quem? De Deus. Irmãos, lá no Egito, o povo de Israel viveu uma liturgia. E essa liturgia, preste bem atenção, que eles levaram lá para o deserto. Então dá de perceber, irmão Ismar, mas pastor, eu estou falando o que Deus acabou de me dizer aqui. Eu não vou aqui pregar porque eu não sou desobediente. Eu não vou falar aqui sobre Boaz hoje porque Deus não mandou. Ele falou, mandou falar sobre isso que eu vou falar, aquilo que ele mandou falar. Estamos na 31ª parte desse estudo, dessa série. E toda sexta-feira eu estou dizendo eu, não sei você, eu estou dizendo eu, pastor Enison. Eu estou aprendendo com meu Deus. Aí o povo de Israel passou aquela sequência de anos ali no deserto, ali no Egito. E a liturgia pagã, vão levar para onde? Lá para o deserto. Tu já pensou uma macacada dessa? É macacada. Então dá de entender, pastor Delmiro, que umas bênçãos dessas não é diferente das bênçãos da atualidade, porque são os mesmos hábitos. Olha que tem um exemplar na mão. Aí continua no mesmo aprisionamento. A algema do Zé Pilintra foi embora? Da prostituição foi embora? Foram todas quebradas. Mas tem um tipo de cadeia, de algema, tem um tipo de cadeia, tem um tipo de corrente que ainda está em pessoas dentro da igreja. Existe ainda comportamentos do velho homem. Aí não vem para cá dizer para mim que como a pessoa, olha, igreja, se a pessoa continua sendo um velho homem sem gênero, como é que ele quer ir para o céu, pastor Delmírio? Não tem condição.
Porque se Deus me tirou daqui e me colocou para cá, Ele não quer que eu volte para cá. Viu? Mas infelizmente existem pessoas que precisam passar pelo procedimento da libertação total. Aquilo que a missionária acabou de dizer aqui, como é que foi sobre a oferta? A palavra que tu falaste aqui? Nem ela lembra. Mas quando eu, igreja, quando você, igreja, tem a palavra, ela nunca será igual ao mundo. E olha que Paulo diz: não vos conformeis com este século, ou seja, não se associe com este século. Tem gente, infelizmente, que se associa àquilo que o século oferece. E detalhe, pode passar, preste bem atenção, se Deus não arrebatar a igreja daqui para lá, viu? O Ederson, quando tiver com a minha idade, como é que vai estar a igreja atual? Hein, Morismar? Por isso que Jesus está voltando. Viu? Está acontecendo reforma dentro das igrejas. A libertinagem está dentro das igrejas. Os próprios líderes, vou falar, os próprios líderes espirituais, eles mesmos estão igualzinho aos fariseus, aos saduceus. Sabe fazendo o quê? Não, eu não posso, não. Vamos deixar esse negócio aqui, porque se apertar aqui o nó, se apertar o cinto, ele vai para outra igreja. Ei, meu irmão, pregue a palavra em nome de Jesus. Deixa de reforma, prega aquilo que a Bíblia está falando, porque ela continua sendo a mesma. Meu Deus. Aí tem umas macacadinhas por aí, umas reformazinhas por aí. É os intelectos, irmã Thelma, ideológico. São verdadeiros formadores de ideologia. Teologia falida, ideológica. O que tem de pregador aí renomado, dizendo que é teólogo, e começa a inventar macacada, e começa a aplicar macacada, pintando igreja de preto, sangue do Cordeiro tem poder, e tô aí com defesinha, não porque tem que ter parede preta, vai se converter em nome de Jesus. Às vezes passa por aí, não sabe se é culto, ou se é casa de show, que é tudo a mesma coisa, com sinais de luz. O sangue do Cordeiro tem poder em nome de Jesus. Continuam presos. Meu Deus. Não estou com desabafo aqui não. Faça um levantamento em nome de Jesus, da igreja verdadeira, da igreja primitiva. Eram igrejas sérias, que pregava a doutrina, pregava a palavra. Me prova na Bíblia Deus fazendo o povo de Israel ser igual aos babilônicos e os egípcios. Me prova na Bíblia, pelo amor de Deus. Me prova na Bíblia, pelo amor de Deus. Não tem como me provar. Mas o que tem de pastor fajuta, vou falar. O que tem de pastor vendido não é brincadeira. Quer imitar o mundo, Anderson, para poder atrair o povo.
Tem que imitar o mundo. Não, tem que imitar o mundo. O engraçado, Paulo disse: sede, pois, imitadores meu, porque eu sou de Cristo. E diz também: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Agora, é a igreja que tem que imitar o mundo, né? Porque é um artefato de aprisionamento, viu? De aprisionamento. Se aqui tivesse Macacá do Campo Cidade Operária, estava assim, ó, lotado. Meu irmão, eu prefiro ter 200 crentes aos meus cuidados e ter a certeza que Jesus, e detalhe, eu estou falando aqui que Deus mandou dizer que tem gente ainda preso. Desses 200, eu vou ser um deles que vou subir. Quem vai comigo, diga glória a Deus. Pronto. Vamos supor que esses 200 sobem, mas vai ser uns 200 sadio. Porque eu prego, igreja, e continuo pregando, como diz a saudosa Benedita. Esse daí é discípulo do pastor Gutenberg Nova. Eu aprendi com ele, meu pai na fé, pregar a palavra. Eu não estou aqui inventando macacada. Eu prego aquilo que Jesus fez. Tirar a pessoa, não é retirar. Se é retirar, porque tem que voltar para lá de novo. Tira de novo, retirar de novo. Aí volta, aí retira de novo, né? Aí ficou com aquela brincadeira, brincando de... É que nem aqueles, não tem aqueles brinquedos, vai e vem. Tem crente que é do mesmo jeitinho. Uma hora está com Deus, uma hora está com o diabo. E detalhe, dentro da igreja, e está aprisionado. Estava lá no Egito, aí está no deserto espiritual e continua com a mesma macacada. E fica chateado, como o povo de Israel ficou. E detalhe, Deus ainda está chamando. Aí está dizendo aqui, verso 26, mas não me deste ouvido, nem me atendeste, endureceste a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Olha, oh meu Deus do céu, quando Deus disse isso para Jeremias, ele disse: Jeremias, 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 o que é, Senhor? Ah, tu não sabe, Jeremias, essa raça ruim aí viu os maus exemplos. Na verdade, ouviram os maus exemplos dos pais dele. Está pior do que eles. Tu já pensou um negócio desse? Porque o gabiru, meus irmãos, é assim. Nunca vai existir libertação se a pessoa não tomar uma decisão na vida. Nós temos que tomar uma decisão de vida, irmão Socorrinho. Viu? Temos que tomar uma decisão qualificatória perante o Senhor. Olha a palavra qualificatória. Então, diante do diabo não tem qualidade nenhuma, é desqualificação. E no entanto, estamos aqui na 31ª parte deste estudo preciosíssimo, onde de forma equadora fala o meu e o teu coração, que da forma que Jesus veio a João para cumprir
para ser aplicada a profecia, para ser concretizado o que foi falado, e o cumprimento aconteceu. Aí me chama a atenção duas coisas interessantes: o que João fazia e o que Jesus veio para fazer. Viu? O que João fazia? Pregava para a raça ruim voltar para os seus caminhos, para os seus serem batizados. E ele diz: olha, eu vim só para falar isso aqui para vocês e batizar vocês para arrependimento. Agora, esse daí é diferente. Ele veio para tirar, está aqui, igreja, o pecado do mundo. Porque João só foi ali, ó. Agora Jesus não. O mundo inteiro. Viu? Então você vê que o espaço geográfico cresceu. E ele continua tirando o pecado do mundo. Mas é aquele que quer ser liberto do pecado. Ele continua tirando. Porque se não houver confissão, não tem como, está lá em Pedro. Se eu negar o nome dele, a Bíblia diz que ele automaticamente, ele está negando o nosso nome perante o Pai. É Pedro ou João? João. Se eu negar o filho nega, me nega. Fisicamente ele não está mais aqui, mas ele está espiritualmente ao lado do Pai. E detalhe, olha aqui o que Deus está chamando a nossa atenção. Detalhe, Deus, ele não está, faz de conta que o pastor Delmílio, né? Ele é Jesus, eu sou Deus, só um exemplo. Jesus rapidinho, só brincadeira, só para os irmãos entenderem aqui. Deus, ele não está escutando Jesus, ele está ouvindo Jesus. Viu? Ele está ouvindo. Porque Jesus está como mediador entre o homem, tá? E Deus. Ele é o nosso mediador. Existe um mediador entre você e Jesus. Jesus é o nosso mediador. Se ele é o nosso mediador, ele está intercedendo por mim e por você. Então, Deus, na verdade, não está escutando, está ouvindo a intercessão do Filho. Aí você e eu, às vezes, queremos ser os bambambam da vida. Queremos ser o melhor do que Jesus. Se Jesus, o Filho de Deus, está intercedendo, não, melhor do que Deus, na verdade. Que Deus está ouvindo, está escutando. Tem gente que é melhor do que Deus. Pronto, aí corrigiu o erro. Porque Deus, igreja, ele é o nosso Criador. Viu? Ele é o nosso Criador. Nós somos a obra-prima de Deus. Aí aqui está dizendo, meu irmão, versículo 24: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para adiante. Por causa do quê? Da dureza do coração. Aí por conta da dureza do coração, o interessante é que ele quer ser mais do que Deus, aí ele só escuta Deus. Deus está falando, ele está só escutando, ele não está dando ouvido. Aí quer ir para o céu, ainda quer ser melhor do que Deus e ainda quer ir para o céu. A pergunta que não quer calar: o que é
que a pessoa ganha com isso? Só escutando a voz de Deus. O que é que a pessoa ganha com isso? A resposta é nada. Mas a pessoa vive uma vida iludida. O mundo lúdico dele é tão assim interessante, que a diversão dele é ele ser essa pessoa. O mundo lúdico dele é esse. É só escutar, é ser o velho homem sem gênero, é andar para trás. Não, se ele andar para frente, não, isso aqui é muito ruim andar para frente, eu prefiro andar para trás. Não, deixa eu preso aqui mesmo, porque, entendeu? É não concordar com a seriedade. Não concorda com a seriedade, porque dar ouvidos a Deus, para ele, é ridículo. Não, eu me sinto mal dar ouvido à voz de Deus. Eu me sinto bem, é só escutar. Olha essa aqui. Você sabia que associada, isso aqui é de forma associativa, viu? Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você já passou? Não minta. Responda para Deus. Quantas vezes você já passou em ruas e pessoas estarem pregando e você só escuta? Acontece ou não acontece? Assim, meus irmãos, são as pessoas lá do mundo. De forma associativa, dentro da igreja não é diferente. Quantas e quantas vezes você está aqui na igreja, aí vê um pecador, a gente convida para aceitar Jesus e ele disse: hoje não. Por quê? Porque ele só, mas pelo menos ele foi um bem-aventurado porque ele ouviu. Ela não volta vazia, porque ela nunca vai ser vazia. A palavra do Senhor nunca vai ser vazia. Só quem será vazio será aquele que um dia se colocar como vazio e não querer ser cheio. Viu? E quando ele não quer ser cheio, que é a mesma coisa que ele não quer mudança, ele sempre vai ser uma pessoa vazia e a mesma pessoa, porque ele é essa pessoa, não quer mudança. E Deus queria mudança para o povo de Israel. Olha que Deus diz, eu vou ler de novo, como diz o meu amigo pastor Israel Brasil, 25 do capítulo 7. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, oh, meu Deus, até hoje, é até hoje, e aplico até hoje também, meu irmão, até hoje. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Tá? Mas a pessoa, infelizmente, não quer mudança. Deus está falando, Deus está enviando, e quando Ele envia, Ele fala. E ele não quer dar ouvido porque quer viver uma vida de aprisionamento. Mas infelizmente, as pessoas não analisam as escrituras, tá? Não analisam as escrituras. E por elas não analisarem as escrituras, olha o que eu disse agora há pouco aqui: juiz, advogado, doutores,
da medicina, professores, todos eles precisam passar por reciclagens, porque eles precisam estar atualizados. Porque se eles não tiverem atualizados, sabe o que vai acontecer? Vão ficar voando que nem folha seca. Pastor, onde que o senhor quer achar com isso? Não é eu, que Deus está dizendo para você e para mim. Sabe por que tem muitas e muitas pessoas que continuam sendo presas? Porque não examina as Escrituras. Porque se examinasse e tivesse humildade, uma coisa é examinar, a outra coisa é você ter humildade de reconhecer que ela está certa e nós errados. Mas o que importa é a nossa ideologia. O que importa é a nossa formação de transição de vida, que essa vai satisfazer a nossa vida, vai nos deixar mais confortável, mais alegre. Prefere viver uma vida de mentiras, não é mentira, é mentiras. Tudo vai ter um tempo. A vida dos fraudulentos vai ter um tempo. A vida dos mentirosos haverá um tempo. A vida daqueles que vivem debaixo de desculpa vai haver um tempo. A vida dos enganadores vai haver um tempo para eles. E esse tempo vai chegar ao fim. Aí no dia da prestação de conta, cuidado, meu irmão e minha irmã, cuidemos nós da nossa salvação. Porque naquele dia, quando ele disser, apartai-vos de mim que eu não te conheço, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Das aplicações que demos aqui nesse estudo acerca das virgens, que é a igreja. Foram, quando voltaram, a porta já estava fechada. Quem que já estava lá de dentro? As 5 prudentes e o noivo. Quem estava lá de fora? As nécias, que não teve mais jeito. Não deixe de viver uma vida de preparação para depois. Viva o agora, porque o noivo está vindo. E quando ele passar, quem estiver vai com ele. E quando ele entrar, quem estiver com ele vai entrar com ele. Se você quiser entrar depois, não tem mais jeito. Porque quando você for lá dizer, abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta. Como é que é? Eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu disse agora há pouco aqui, Deus disse que Ele é o nosso intercessor. E na hora, ei, eu não te conheço. Eu intercedi por ti, eu falei pela tua vida, eu te orientei, eu te admoestei, eu quis te tirar da escravidão, mas tu não quis. Tu quis continuar essa vidazinha velha, meu Deus, de aprisionamento. Esse orgulho, essa falta de humildade, essa dureza no coração. Continua com o teu coração duro, continua. Pastor, o Senhor está me induzindo a continuar. Eu estou te ensinando. Se tu não quer ouvir, eu posso fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Deuteronômio diz, eu te proponho hoje a vida e a morte. Eu estou te propondo a bênção. Eu estou te propondo a maldição. Ou tu escolhe a bênção, a maldição, a vida ou a morte. E ele propõe ao homem o céu ou o inferno. Ele aplica obediência ou desobediência.
Quem tu diz que tu és, irmão? Não responda para mim. Responda para o Senhor. É Ele que está definindo de fato quem é eu, quem é você. Porque uma coisa, volto a dizer, uma coisa é eu dizer aquilo que eu sou, outra coisa é a palavra. E quando você examinar a palavra, examinar ela e ter humildade, ela vai dizer quem é eu, quem é você. Ela vai machucar. Ela vai machucar, pastor Delmírio. Que é isso, pastor? Ela não veio para sarar? Não. Ela vai, porque se eu sou uma pessoa sarada, não tem como me machucar. Não tem como me machucar, porque eu já estou sarado. Viu? E detalhe, uma pessoa sarada na vida espiritual, ele é que nem uma pessoa dormente. Pode bater, para ele é normal. Quando eu lutava artes marciais, presta bem atenção, o meu técnico, o meu mestre, ele mandava eu dar 1000 murros. 1000 murros. É o Bira, mora em Paragominas, hoje é crente. Ele colocava um pedaço de pau assim, ó. A gente ficava, dava na posição de ataque, 1000 murros, e era murro, não era negócio de, não, murro, irmãos. Às vezes a gente via sangue descer. Todo lutador de artes marciais, quando ele não tem calo na mão, ele tem calo na canela. O corpo dele já está acostumado a levar pancada. Você sabia que em dia de treinamento tem lutador que quebra a costela? É normal para ele. Leva murro, é normal, porque o corpo dele já está adaptado. E a vida espiritual não é diferente. Que quando a pessoa está no aprisionamento espiritual, para ele é normal viver aquela vida de aprisionamento. É normal. E quando a pessoa ela vive uma vida sadia, é normal levar essas pancadas, porque o corpo dele já está acostumado. Porque já está com base pela palavra. Não vai machucar ele. Obrigado, meu Deus, por ter falado comigo mais uma vez, só me alertando para não voltar a ser o velho homem que eu era. Aí a pessoa, quando leva aquela pancada como está levando hoje, está doendo. Não está doendo, não dá mensagem hoje? Ai, doeu aqui, ó. Dói, porque não está acostumado. Cuidado, que vai haver uma dor pior do que a dor de hoje. É quando a pessoa ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E quando tiver o som da trombeta e nem ouvir, ai meu Deus, aí vai, por que eu fiquei? Sabe por quê? Porque estava doente, estava preso e não sabia, viu? Pelo menos, meus irmãos, as pessoas que estão lá no mundo sabem que está doente, sabem que está preso. Foi o que eu escutei hoje lá os vizinhos dizendo para mim: pastor, para mim não dá, por enquanto não dá. Eu já comprei aqui uma cachaçinha, para tomar cachaçinha até domingo, já estou aqui promovendo uma festazinha do final de ano, né? Por enquanto para mim não dá. Mas ele sabe que não é fácil. Ei, irmão, quem quer ir para o céu tem que se renunciar, porque se não houver renúncia, pastor, você está me induzindo a ir para o mundo? Não, eu estou te alertando para você não ficar no mundo no arrebatamento e não ser uma vergonha. E o pior, se voltar lá para o mundo, pior vai ficar. Jesus dizendo lá no livro de Mateus, né? A estratégia de Satanás. Aí morre, nem vai ver o arrebatamento,
Aí vai direto para o local de tormento, que ainda não, o inferno e o céu não foi inaugurado. Eis aqui a palavra de Deus para você e para mim hoje, desta sexta-feira, que possamos tomá-la para a nossa vida em alerta nos tempos atuais, viu? Em nome de Jesus de Nazaré, fiquemos de pé.